Olá, aqui é a Mari. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura. Esse lugar onde com muita coragem podemos olhar para o que nos desafia. Com muita confiança entregamos para Ele. E seguindo a guiança do nosso coração, recebemos essa cura. Vocês estão prontos para viverem muitos milagres aqui e agora? Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o que tem sido muito meu treino nesses últimos dias, que é essa projeção no outro. Essa projeção no que parece essa outra pessoa que está na minha frente agora. E aí, vamos para a prática, né? Vamos começar a nos observar. Então, note aí em você quantas críticas tem na mente, quantos julgamentos sobre o outro. E aí pode ser uma pessoa da sua família, um amigo, uma pessoa do trabalho, alguém que você conhece, qualquer pessoa. Note aí quantas críticas existem na sua mente sobre ela. Ou quantos julgamentos, ou quantos pensamentos de que essa pessoa devia ser diferente, de que ela devia agir de modo diferente, de que ela devia falar de modo diferente. E a gente entra nesse lugar de querer mudar essa pessoa. E note como você se sente, o que isso faz com você. Quando eu quero mudar essa pessoa, quando eu quero que ela seja diferente do que ela é, como eu me sinto? Ah, mais um detalhe importante. Eu quero mudar essa pessoa, só que isso não acontece, porque isso é impossível. Então perceba aí como você se sente quando você está nesse lugar. E quando eu me observo, né, eu percebo que quando a gente acredita nesses pensamentos de querer mudar o outro, de crítica sobre o outro, de julgamento, vem muita raiva, vem um desconforto, eu acho que é mais a raiva assim que predomina. Vem tensão no corpo, vem crítica, vem várias emoções mesmo de contração e o seu coração fecha. Parece que vem uma ansiedade, assim, uma angústia. Note aí em você agora isso. Vou dar 1 minuto para você perceber. Quando você acredita nessas histórias da mente de julgamento, de que o outro deveria ser diferente, de que o outro é isso, de que o outro é aquilo, o que você sente no seu corpo? A gente precisa aprender a observar isso. Então é como se eu desse um passo para trás e eu observo a Mari. Como é que ela fica? O que acontece com ela? Então, essa é a primeira parte do exercício. Você já tem essa consciência. Quando eu acredito nesses pensamentos, eu me sinto de tal forma. Primeiro passo. E aí a gente tem que se lembrar que a outra pessoa, ela apenas está me mostrando algo que está em mim. Então existe alguma crença, existe algum pensamento que eu ainda acredito e valorizo. E a outra pessoa, ela é uma projeção. O que é isso? Ela como se fosse um espelho. Então ela está me mostrando, ela está me contando, ela está me dando uma informação de algo que está em mim, de algo que eu ainda acredito. E qual é o nosso treino? Porque a gente aprendeu
né? A gente sempre aprendeu a culpar a outra pessoa. Então é muito fácil a gente entrar nesse lugar de culpa, de crítica e de apontar o dedo, dizer que é o outro e que ela é assim ou ele e essa pessoa isso. É muito fácil. Na verdade, é essa programação que a gente tem. Então a gente entra nesse lugar de forma automática. Você vai para esse lugar. E o nosso treino é, quando eu perceber essa programação se manifestando de culpar o outro, eu parar e me lembrar, opa, o que nessa situação tem que é meu? O que essa pessoa tá querendo me mostrar que é meu? O que tem ali que eu preciso olhar, que eu ainda acredito? E é fazer esse movimento de, mais uma vez que eu gosto de falar, né? Que eu aprendi com a Paulinha, virar essa câmera para você. E ter essa consciência de que isso parece que tá fora, isso parece que é essa pessoa, mas existe algo em mim, existe uma crença em mim que ela só tá me mostrando. Ela tá me dando uma informação. E aí a gente faz esse treino de virar essa câmera e olhar para mim. Então, esse primeiro exercício que eu passei para vocês, né? De você perceber o que eu tô pensando sobre essa pessoa e o que eu estou sentindo. E perceber tudo isso, perceber o que isso faz com você. E depois, gente, isso eu aprendi com o The Work, tá? Então eu olho para aquilo que eu acredito, eu percebo o que isso faz comigo, e aí depois eu noto quem eu seria sem esse pensamento. Como eu me sentiria se eu fosse incapaz de julgar essa pessoa? Quem eu seria? E aí você nota, você observa o que acontece com você. Mais pra frente, aí nos próximos episódios, eu quero ensinar o The Work pra vocês, que é uma ferramenta muito profunda e muito transformadora e realmente cura a nossa mente. Então aí vamos nesses passos, né? Então aí você olha, quem eu seria sem esse pensamento? Como eu me sentiria? E aí depois você pega esses pensamentos e você muda para você. Então, por exemplo, essa pessoa é chata. E aí eu viro para mim. Eu sou chata. Aonde na minha mente que eu tô acreditando nisso? Será que eu tô acreditando nisso? Você observa esse pensamento e nota se isso tá em você. E quando você notar isso em você, porque provavelmente tá, senão você não perceberia fora, é um movimento de se auto-observar com presença, com calma e não julgar isso. Então você percebe o que você tá acreditando, percebe a emoção que tem aí e faz esse movimento de entrega para o Espírito Santo, de entrega para Jesus. Eu entrego isso que parece muito real e você se abre para que Ele possa te mostrar qual é a verdade sobre essa pessoa e sobre você. É um movimento de realmente abandonar os pensamentos, deixar os pensamentos irem, solta esse pensamento. E você permite que ele te mostre qual é a verdade. E olha só que interessante isso, né? Esse exercício que eu trouxe para vocês, que é muito simples, é muito prático.
é justamente para você, eu vejo isso que tá fora, que eu tô achando que tá fora, viro essa câmera para mim e olho para mim. E mais uma vez a gente volta nesse ponto de o que eu estou acreditando e sentindo. Sempre olhando para você. E a gente tem que ter muita coragem e muita humildade, porque às vezes não é fácil fazer isso, né? Às vezes não é bonito, mas faz parte da nossa cura e da correção da nossa mente. E lembrar que a gente nunca tá sozinho nesse momento, né? Sempre antes de fazer esse exercício, eu faço a minha oração, eu me conecto a Jesus, a essa força de amor, de calma, e eu peço essa presença comigo, né? Eu sinto essa conexão para poder fazer esse exercício. E aí, quando a gente faz esse exercício e realmente tem essa coragem de olhar, porque tudo está em nós, tudo está em nós. Quando eu tenho essa coragem de virar essa câmera e olhar para mim, e para essa mente, para esses pensamentos, e sentir, e realmente soltar tudo isso, entregar tudo isso para Ele, para que Ele me mostre qual é a verdade, como olhar para essa pessoa e para mim. Acontece esse milagre que o curso fala, que é essa mudança de perspectiva. E eu venho fazendo muito esse treino, né, gente? E eu percebo quanto é um processo amoroso e gentil, e o quanto a gente sempre está sendo guiada e amparada. E no momento que você realmente escolhe que você quer essa cura, que eu quero essa paz, que eu quero esse amor perfeito e verdadeiro de Deus, e eu quero viver nesse lugar, né, dessa paz perfeita. E quando você toma essa decisão, você percebe que você nunca tá sozinha, que você sempre tá guiada, amparada. É como se as respostas vão chegando, sabe? O que você precisa fazer vai chegando até você. Te é dado, assim, te é dado, ó, esse é o passo agora. Esse é o próximo passo agora. E é muito, muito gentil, é muito amoroso. É lindo demais. Então, meus amados e amadas, esse é o meu convite para vocês hoje. É você tomar essa decisão com muita coragem e confiança de desistir, de culpar o outro, de julgar o outro, de criticar o outro e de achar que o problema tá nele, e virar essa câmera para você e perceber o que você tá acreditando, o que tem aí que é seu, que você acredita sobre você. E você pode fazer esse exercício que eu sugeri, né, numa folha de caderno, que eu acho muito interessante até ser feito assim. Eu gosto muito de escrever, então a escrita nos ajuda muito a ter uma percepção melhor do que a gente está acreditando. E lembrar que você não está sozinha nesse lugar. Que na verdade você tem todo o amparo do céu para olhar para isso e tomar essa decisão de viver essa paz perfeita e essa conexão com Deus que já é sua, que já tá aí, e se lembrar da verdade de quem você é. Então vocês façam esse exercício e depois me contem como é que foi para vocês. Contem para mim.
se vocês tiveram alguma percepção, se vocês conseguiram realmente transformar essa forma de perceber o outro e notar que realmente não tá nele, né? Que ele é só um reflexo, que é só uma projeção da sua mente. E depois que a gente faz tudo isso, eu tenho percebido quanto você passa a enxergar o outro com amor. Realmente você estende esse amor que é quem você é. E quando você vê ele, você se vê também com amor. É um lugar de unidade mesmo, e que vocês estão juntos, unidos. É um lugar além, assim. Mesmo que na forma vocês pareçam não concordarem ou ser diferentes, nesse lugar além, né, muito mais profundo, existe essa conexão. Existe esse olhar com amor, que é essa extensão desse amor, que é a verdade de quem a gente é a verdade sobre nós. Então é isso, gente. Deixo hoje o meu convite, comentem aqui pra mim ou mandem lá pra mim no Instagram. E antes de ler o nosso trecho do livro, eu quero agradecer a vocês. Quero muito agradecer a todas as mensagens que eu recebi, né, sobre o podcast. Mensagens de muito carinho, de muito amor. Então eu quero muito agradecer a todas vocês que estão aqui, que acompanham, que trazem sugestões, temas, que perguntam. Agradeço muito mesmo, é uma honra poder fazer parte dessa jornada com vocês e poder abrir esse lugar de cura, de amor, de verdade, para a gente poder realmente clarear isso que a gente acredita e sentir essa paz e esse amor perfeitos que são a verdade sobre nós. Então vamos lá, para a gente encerrar hoje, eu vou ler um trecho de uma fala da Byron Katie, que tem a ver com o que nós falamos aqui, tá? Não há como ir ao seu encontro como uma inimiga e não me sentir separada de você e de mim mesma. Então, como eu poderia ir ao encontro de um pensamento dentro de mim como um inimigo e não me sentir separada? Quando eu aprendi a ir ao encontro do meu modo de pensar como um amigo, eu percebi que eu poderia ir ao encontro de cada ser humano como um amigo. O que você poderia dizer que já não tenha surgido dentro de mim como um pensamento? O fim da guerra comigo mesma e com meu modo de pensar é o fim da guerra com você. É muito simples. E com essa simplicidade, a gente encerra hoje. Gratidão a todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e muita paz para nós.